Olá, rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História, 7º ano. Hoje, o professor Giorgio com vocês, com a aula Bandeirismo, de boa? Vamos lá, passear pela história? A Aldineide está aqui ó, como intérprete de Libras com a gente, né, Aldineide? Seja bem-vinda também. Tudo bem? Assim, vamos lá? Então, gente, em tela cheia você já observa aí um mapa filé, mapa bonito aí, das bandeiras dos séculos 17 e 18. Não é? Então temos como tema principal aí entradas e bandeiras. Então a gente vai explicar aí um pouquinho rapidinho, enquanto você vê essa imagem, explicar um pouco do texto, a diferença entre entradas e bandeiras, né? Então pelo mapa a gente já observa aí em azul, não é? Uma parte aí que entrando, né, no interior do Brasil, que a gente chamava naquela época de sertões, né? O litoral era basicamente onde as pessoas foram se ocupando do território, mas em contrapartida era preciso a gente entrar no Brasil, para dentro mesmo, como eu quero falar aí para você, e inclusive até ultrapassando essa linha aí que você vê reta no mapa, que é a linha do Tratado de Tordesilhas, né? Então no texto tem aí, ó, as expedições denominadas entradas e bandeiras tiveram como objetivo a captura de índios para o trabalho escravo e a procura por metais preciosos como ouro, prata e diamante. Então, corta para mim aqui, Billy Paul. Ó, o que é que a gente tem aí então? Entender que vai chegar um momento, né, no Brasil, depois da colonização de fato, do início da colonização, isso aí por volta de 1535, 1540, não é, século XVI, a mão de obra ela vai ser necessária, porque os portugueses que aqui chegaram, eles não davam conta. Então, inicialmente, tentou-se, obviamente, usar a mão de obra indígena de forma amigável. Né? Para isso vieram também os padres jesuítas, que a gente já falou na aula anterior e vai falar ainda mais na frente sobre a atuação dos jesuítas. Mas as missões jesuíticas elas tinham essa dupla função: catequizar os índios, né? Garantir o cristianismo, o catolicismo no Novo Mundo e, ao mesmo tempo, fazer com que houvesse uma, entre aspas, domesticação dos nativos para que eles fossem aproveitados no trabalho da agricultura, na lavoura e assim por diante. Então, vai chegar um ponto em que os índios irão perceber que esse tipo de trabalho é um trabalho para eles que não serve, porque o índio ele não tinha na cabeça dele essa ideia de trabalhar todo dia, o dia todo, para acumular riqueza. Então, o índio vai se mandar para o interior. É quando então vem as ações dos bandeirantes, né? As entradas foram mais para criar fortificações ao longo do litoral. Então, a gente tem Maceió, Recife, João Pessoa, Natal, Fortaleza, né? E são as primeiras capitais com fortificações portuguesas para evitar principalmente algumas invasões. No próximo slide, a gente tem o quê? A gente vai encontrar aqui quais foram as entradas e as bandeiras. Então, logo de cara, eu trago duas setinhas aí apontando para você, ó. As entradas foram financiadas pela coroa portuguesa e tiveram como ponto de partida o litoral. Já as bandeiras, ó, foram expedições particulares, saídas de São Paulo. Por isso que em alguns livros de história a gente encontra os bandeirantes paulistas, não é? Porque foram eles exatamente de onde saíram as principais e as primeiras expedições de bandeiras para o interior do Brasil. Então, entradas e bandeiras foram expedições realizadas no século XVIII, 17 e 18 mais ou menos, tá? Em direção ao interior do Brasil, com o objetivo de encontrar metais preciosos e aprisionar índios para serem mão de obra escrava, não é? Então, as diferenças entre as duas expedições foi o que eu coloquei para vocês. As entradas financiadas pela coroa portuguesa e as bandeiras, expedições particulares, né? E nessa foto aí você vê um clássico bandeirante paulista, né? E os índios lá atrás, no fundo, aprisionados. Embora a gente saiba que essa imagem aí é uma imagem romantizada, não é? De um bandeirante, porque o bandeirante não entrava na mata, na floresta, atrás de índios, passando 15 dias, um mês, 2 meses, dessa forma aí, com essa roupa que se tem, tá? Então, só a gente esclarecer um pouquinho.
No próximo ponto, então, aí no próximo slide, o que é que nós temos? Temos as principais características das bandeiras. Então, olha, as bandeiras foram expedições que saíram da capitania de São Paulo em direção ao sertão brasileiro. Foram os bandeirantes os primeiros a encontrarem ouro às margens dos rios em Minas Gerais. Então, essas expedições, elas tiveram como objetivo, além da procura pelo ouro, a captura de índios, como eu já tinha falado antes, para trabalharem nas lavouras paulistas e, consequentemente, depois na mineração, nas lavras. Então, a gente tem aí uma imagem onde a gente vê escravos, né, da tropa, que os escravos já trabalhavam para a tropa, carregando os barcos, puxando os barcos, os mateiros que iam na frente tentando já achar os caminhos, os vigias, né, porque era uma carga preciosa que eles levavam, que eram exatamente os escravos. Nesse outro ponto, aí nesse outro slide, o que é que eu tenho para vocês? Eu tenho quem participou, ou quais foram aqueles que mais participaram das bandeiras. Eu tenho uma estátua aí de Borba Gato, inclusive ela, um dia desse ela foi incendiada, né? O pessoal incendiou a imagem, a estátua, até porque ela representa um lado ruim, um lado feio da história, né? Então, homenagear um cara que aprisionou índios, que matou índios, né? Seria hoje algo irrelevante, né, na história, mas a gente vê aí, São Paulo, ela surgiu a partir dos bandeirantes, então, homenagear o cara que deu origem, de certa forma, a São Paulo, né? De qualquer forma, foi um trabalho que foi realizado pelos bandeirantes e a cidade de São Paulo existe também por conta deles, né? Então, ó, ao contrário das entradas que foram organizadas e financiadas pela coroa portuguesa, as bandeiras foram expedições particulares. Então, alguns participantes destacaram-se nessas expedições. Aí eu trago para você Bartolomeu Bueno da Silva, conhecido como Anhanguera, né? Em tupi significa diabo velho, aquele que tocou fogo na água, né, de uma panela, botou querosene. Eu já contei essa história para vocês. E Borba Gato, que participou das expedições em direção à região das Minas e participou também da Guerra dos Emboabas. Então, lembra esse nome, Guerra dos Emboabas? Você pode perguntar depois ao seu professor aí de história, né, o que era Emboaba. Emboaba no tupi-guarani significa galinha vestida ou galinha emplumada. Era como os índios, ou os bugres, os caboclos que trabalhavam nessa parte, chamavam os portugueses que vieram depois, quando achou-se ouro e pedras preciosas na região. Tá? Próximo slide, tipos de bandeiras. Ó, bandeiras de apresamento, bandeiras de prospecção, bandeiras de contrato. Né? Então, são tipos de bandeiras. Então, quais eram as formas, quais eram as ações dos bandeirantes? Apresamento, aprisionar os índios e vender como escravos. Prospecção era quando eles buscavam ouro nas margens dos rios, né, usando pequenas bacias, chamadas bateias. E a segunda de contrato, quando eles eram contratados para perseguir escravos fugidos, como foi o caso do Quilombo dos Palmares, né, aqui. E resumo sobre entradas e bandeiras. As entradas e bandeiras foram expedições que colaboraram na ocupação, né, exploração do interior do Brasil. Também expedições bandeirantes foram responsáveis pela descoberta de metais preciosos na região das Minas. E 3 tipos de bandeiras que a gente viu agora: prospecção, aprisionamento e de contrato. E por fim aí o desafio para vocês. Então, qual é a nossa missão agora? O que é que você vai fazer agora em casa? Então, tá aí, ó. As entradas e bandeiras foram expedições que adentraram no sertão brasileiro em busca de quê? Então, eu tenho letra A, metais preciosos e índios para a mão de obra escrava. Letra B, vinganças contra a invasão holandesa. Letra C, fundar cidades no interior do Brasil, atraindo pessoas para essa região. Ou letra D, catequizar os índios após a expulsão dos jesuítas. Eu vou dar a resposta para vocês logo já aí, letra A. Tá? Mas vejam depois com calma, pesquisem, estudem, conversem com o professor, vejam o livro de vocês, tá bom? Então por hoje é só, fiquem com Deus e até outra hora.